Para você entender o que a tadalafila tem de ruim, é necessário que você saiba como a tadalafila funciona. E ela tem um monte de coisa ruim, assim como tem muita coisa boa. Mas será que a tadalafila ela é herói ou é vilã? Vamos ver essa história hoje? A diferença entre dose de um medicamento e um veneno é a diferença... Oh, meu Deus! Então, pacientes cardíacos que usam isordil não podem usar o tadalafila. Tá legal? Então, isso de forma alguma. Alô? Oi, Lu. Elaine? Não, aqui já não tem mais ninguém, já desceu todo mundo. Nada, Lu. Um beijo. Alô. Então, pessoal, vamos lá. Pessoal, a tadalafila, ela é uma medicação que ela foi usada inicialmente para o tratamento de hipertensão pulmonar. E descobriu-se, com o passar do tempo, que a tadalafila ela aumenta o fluxo de sangue que chega até as artérias do pênis. E nós sabemos que o processo de ereção, de enrijecimento do pênis, ele é demandado por um fluxo maior de sangue. Esses corpos cavernosos do pênis, eles aumentam e comprimem as regiões superficiais da túnica peniana, que reveste os corpos cavernosos. E aí o sangue ele fica aprisionado dentro do pênis, o que mantém um estado de ereção. Então, sabendo disso, sabendo que a tadalafila ela promove uma vasodilatação no corpo, nós sabemos que essa medicação ela pode atuar em outras áreas também. E com isso, ela tem algumas consequências. Então, se você me perguntar, Daniel, a tadalafila ela é boa ou ela é má? Depende. A diferença entre veneno e poção é a dose. Sabendo que a tadalafila ela promove uma vasodilatação, aumentando o fluxo sanguíneo para aquela região específica, nós já podemos imaginar isso para a estrutura do corpo todo. Se eu quero que chegue mais sangue no meu pênis, eu vou dilatar esses vasos, eu vou mandar mais sangue para aquela região. E aí vai ocorrer o fenômeno da ereção, o que é bom para o homem. Então, uma dosagem diária, uma dosagem sob demanda de 20 miligramas é muito bom. Ela vai melhorar o fluxo sanguíneo no seu coração, ela vai melhorar o aporte de sangue que chega ao seu coração, ao seu cérebro, aos seus músculos, em toda a estrutura superficial. Então, pacientes que têm essa demanda, eles vão ser beneficiados da tadalafila. Então, Daniel, a tadalafila faz bem ou mal para o coração? Na dosagem correta, ela faz até bem. Ela aumenta o fluxo sanguíneo para o coração. E qual é o problema? Como é que a coisa funciona? Começa a desandar errado. Exatamente no erro da dose. É aquele paciente que toma um comprimido, fica olhando e não sobe. Toma outro, fica olhando e não sobe. E outro, e outro, e outro. E o que acontece? Ele vai vasodilatando, vasodilatando e vasodilatando. Acaba que o fluxo de sangue que chega lá no final é muito pouco. E isso funciona para os outros órgãos também. Cérebro, coração. Então, quando você faz uma sobrecarga da droga, você vasodilata demais, acaba chegando pouco sangue no local. E o efeito é inverso. Por quê? Em vez de você ter uma mangueira de lavar quintal, uma mangueira com calibre menor, você acaba colocando uma manilha. Então o que vai sair lá do outro lado é uma gotinha, muito pouco, não dá demanda. E aí acaba tendo acidente vascular, infarto agudo do miocárdio. Então a droga ela deve ser respeitada na sua posologia, sempre. Então por isso que o paciente tem que entender a posologia da droga para poder usar corretamente. Tá legal? Isso é o que ela tem de bom. Ela manda mais sangue para lá, melhora a ereção, melhora a função cardíaca. Ok, Daniel, entendi. E agora, qual é o efeito que ela tem de ruim? Os efeitos colaterais, ou seja, aqueles efeitos indesejados do uso de tadalafila, que são o aumento do fluxo sanguíneo, por exemplo, no cérebro, pode te causar
dor de cabeça, a famosa cefaleia. Então, se você tem mais sangue chegando na região cerebral, você tem uma abertura dessas veias. Você pode ter um quadro de cefaleia, dor de cabeça. É aquele sujeito que toma os 20 miligramas para namorar e sente, caramba, que dor de cabeça terrível. Acaba que ele não consegue namorar por conta de dor de cabeça. Já vi paciente usando tadalafila ou sildenafila e tomando dipirona, 1 grama também para namorar. Peraí, a coisa não está certa. O remédio ele não pode causar esse efeito. Então, a gente tem que ajustar a dosagem para esse medicamento. Outra questão, o paciente ele pode apresentar coriza, ficar com aquela sensação de nariz entupido, o que é muito ruim. Ele aumenta o fluxo nessa região e começa uma produção de secreção. Então, toda hora o paciente começa a fungar o nariz, a ter uma descarga nasal. Isso é muito ruim. Rubor facial, paciente que fica com o rosto vermelho, ou seja, está chegando mais sangue ali na região do rosto, acaba que é uma região muito vascularizada, com muitos vasos, e recebe um fluxo maior de sangue. Isso se traduz em vermelhidão, como se tivesse ficado com vergonha de ter tomado remédio. Não, não é nada disso, não é vergonha não. É o fluxo aumentado de sangue que traduz-se no rubor facial. Outras questões também, dores lombares. Alguns pacientes referem dores nas costas de intensidade muito severa. Dores nos membros inferiores. Pacientes podem relatar dor nas pernas com uso crônico da tadalafila, ok? E também, principalmente, a questão do infarto agudo do miocárdio. É aquele paciente que usa uma sobrecarga de dose, faz uma superdosagem que dilata tanto que acaba que esse paciente tem um efeito contrário, o efeito isquêmico, porque ele dilatou tanto e não levou o sangue até o final, até o coração. Tá legal? Qual é a contraindicação que você precisa ficar atenta? Uso de nitratos. Nitratos, um dos mais conhecidos, o isordil, que já é um vasodilatador, você não pode associar o uso com tadalafila. Tem que ser feito com muitíssimo cuidado. O paciente tem que se atentar a isso. A contraindicação absoluta é o uso de isordil, de nitratos. O nitrato ele faz uma vasodilatação, ele dilata os vasos. Se você associar a tadalafila também, esse vaso vai dilatar mais ainda, ou seja, você tem um risco maior no evento isquêmico. Então, a contraindicação ao uso da tadalafila são pacientes cardiológicos que usam vasodilatadores já para aumentar o fluxo sanguíneo. Se você adicionar mais vasodilatador, aí você vai ter o efeito contrário. Então não use sem uma recomendação médica. Tá legal? Ah, Daniel, eu gosto de usar a tadalafila para eu ter as veias do meu braço, eu faço musculação, eu faço academia, eu gosto de usar a tadalafila para poder ter as veias do meu braço melhor, mais aumentada. O que você acha disso? Eu acho que você pode caprichar e colocar sua energia em foco em outras coisas. Por exemplo, na leitura de um livro. Vai ser mais apreciável do que, por exemplo, as suas veias do seu braço. Essa é a minha opinião pessoal. Mas existem pacientes que são fisiculturistas, são pacientes de crossfit, trabalham com o corpo, onde a apresentação das veias é uma coisa de destaque, é uma coisa apreciável para aquele público. Legal, pode usar. Tá bom? Claro que sempre sob fiscalização, sob orientação médica. Tá bom? É isso, pessoal. Estão gostando do conteúdo? Se inscreva aqui no nosso canal, curta, comente, compartilhe, divulgue para mais pessoas para que eu possa ter a resposta do YouTube e sua de que esse conteúdo é de relevância. Continue produzindo mais vídeos para vocês. Tá legal? Então eu vou agora aqui para os comentários, escreve aqui para mim e a gente vai trocar aquela ideia. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.